Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano e esse é o canal Filosofia para Iniciantes. E vamos com a gente que a gente vai dar sequência ao último vídeo, né, ao assunto do último vídeo, que é sobre semiologia e comunicação linguística. E como o vídeo foi bem apresentado, a gente teve boas respostas, a gente vai fazer uma continuidade, um aprofundamento sobre o assunto, ou seja, continuar trabalhando esse conceito, né, de semiologia e comunicação linguística. Lembrando que eu estou trabalhando esse assunto com algumas turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, tanto em filosofia quanto em sociologia. No caso, em filosofia, a gente está trazendo para alguns alunos que nunca ouviram falar de semiótica e de semiologia, e depois é claro que a gente vai partir para um outro caminho, que é o caminho mais direto da filosofia, né? Não da filosofia da linguagem, mas da filosofia clássica, da filosofia moderna em geral. Mas aqui a gente está entrando numa seara da linguística, que é a filosofia da linguagem, tá? As vertentes semiótica e semiologia. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do ato sêmico. Claro que também falando do índice, que é para quando o ato sêmico não acontece. Tá? Ou seja, a comunicação propriamente dita. E vou acrescentar aqui alguns elementos sobre o tema do poder. Bom, o livro do Eric Bilson, que é o livro que nós estamos acompanhando já desde a primeira videoaula, né, sobre esse assunto, a gente já falou que é sobre o Eric Bilson. O livro se chama Semiologia e Comunicação Linguística. O Eric Bilson, ele é um semiologista, trabalha com as questões da linguagem. O seu livro versa sobre a semiologia, sobre o ato sêmico, e ele coloca a seguinte questão, já no seu primeiro capítulo, sobre o ato sêmico. Para obter a colaboração dos outros, é preciso, evidentemente, que demos a conhecer o que se passa em nós, digamos, o nosso estado de consciência. O que ele quer dizer com isso? Mais uma vez dizendo que não adianta você querer se comunicar e não usar a linguagem verbal, ou usar modos intencionais para se comunicar, ou seja, uma modalidade significativa, dar a entender o que se passa na sua consciência. Se você não fizer isso, as pessoas vão interpretar, e a interpretação, ela é um sinal, ela é uma marca, que a semiótica chama de índice, e esses sinais, eles são infinitos, né? Você só pode limitá-lo pela linguagem verbal. Então, esse é o primeiro processo da comunicação. Só há comunicação quando você dá a conhecer aquilo que se passa na sua consciência. Tá? O Byung-Chul Han, já aí acrescentando a questão do poder, ele vai falar do ego e do alter, que ele está chamando de alter. Ele não diz alter ego, mas ele está chamando de ego, o que eu chamo aqui de emissor, e o alter, que a gente chama de interlocutor ou emissor. Né? Quando você se comunica, para você dar a entender o que se passa na sua consciência, o outro, ele interpreta de acordo com aquilo que você se comunica, ou você consegue modificar o comportamento, que isso é uma comunicação social. Você consegue modificar o comportamento do outro, que o Byung-Chul Han está chamando de alter. E olha o que ele vai dizer. O ego conquista o alter ao imprimir ou coagir a sua própria imagem no alter. Então ele está falando da questão do espelho, né? Que o ego, ele, para fazer o processo de comunicação, ele imprime uma coação da sua própria imagem no outro. Isso, basicamente. É essa relação que o Byung-Chul Han, no seu livro O que é Poder, vai tentar nos apresentar como uma construção do poder. Enfim, olha só, o alter, aí continuando ainda com Byung-Chul Han, o alter comporta-se como uma matéria passiva, que apenas sofre a vontade do ego. Bom, isso aí vai de encontro com aquilo que nós já dissemos no vídeo anterior sobre a manipulação do emissor, a manipulação daquele que quer comunicar, né? Ele tem a sua comunicação social, que é o ato cênico. Ele tem o índice, que a gente vai falar aqui na frente, a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai entrar nessa questão. A gente teria o índice, que seria quando o emissor
não se comunica, então o alter ou o interlocutor interpreta a sua maneira, e ali, ou seja, mostrando que quando o emissor não se comunica, ele emite sinais, ele emite índices, e os índices, eles são muito mais interpretativos do que comunicativos, tá? Então, o índice, ele aparece trazendo esse alter na sua substancialidade, na sua subjetividade de interpretação, ou seja, de tomar para si o outro, o emissor, né, que não quis comunicar, não quis fazer aquilo que a comunicação social exige dele. Mas ele está dizendo aqui que o alter comporta-se como uma matéria passiva. Então, o Byung-Chul Han já está colocando a questão do alter numa posição que a gente vai falar mais na frente, que é a posição de quando o emissor ele já toma consciência dos seus afetos, das suas emoções, do seu lado psíquico, e começa a controlar o seu lado psíquico, fazendo com que o outro, o interlocutor, seja um mero, como se diz assim, uma mera presa das suas convicções, que ele pode manipular no sentido dele fazer com que o alter ache que aquilo ali é sem intenção, mas que na verdade é intencional. Então, o Byung-Chul Han já está nos levando para a nossa terceira instância, que o Eric Biels deixa como a flutuação dos índices, que é quando os índices aparecem manipulados. Tá? E a gente vai mostrar isso. Aqui a gente dá a continuidade, que é o famoso efeito cativeiro. Olha o que o Byung-Chul Han coloca. Normalmente se entende por poder a seguinte relação causal: o poder do ego. Olha só, tá vendo? O poder do ego. Porque quando o ego está na posição de passivo, a gente está dentro do índice, da não comunicação, ou da comunicação sem intenção, né? Que não se comunica, que não manipula, que não influencia. Né? Isso já está, a gente já falou isso no primeiro vídeo, estamos aprofundando. Então eu vou repetir, normalmente se entende por poder a seguinte relação causal: o poder do ego é a causa que gera no alter, ou seja, no interlocutor, contra a sua vontade, um determinado comportamento. Tá? Aqui a gente pode dizer que está tanto ligado à comunicação social, que provavelmente é o que o Byung-Chul Han está se referindo. O Byung-Chul Han não tem essa relação, ele não tem esse conceito de flutuação ou manipulação de índices, ele não entra para a seara da semiologia, nem da semiótica. A sua pegada aqui no livro é com outros autores, em específico, até onde eu li, Nietzsche. Tá? Ele fala dos signos, mas ele vai dialogar com Nietzsche, com Foucault, né, nesses setores aí da relação entre discurso e poder. Tá? E ele vai dizer, com isso, a liberdade do alter é limitada pelo poder do ego. Tá vendo? Tanto o ego, quando está na posição primeira, que é a posição de comunicação intencional, manipulativa, né, influenciadora, intencional, e quando o alter também, o ego, estaria na sua posição de manipulação dos índices. Então, olha aí, que a gente tinha colocado que o alter, né, o interlocutor, tem uma posição potente quando ele vai capturar os sinais de quando o emissor não se comunica. Aqui é uma reviravolta, né, do emissor. O emissor, na verdade, ele tem o poder. Na hora que ele manipula o ego, agora ele imprime, aqui ó, como diz, ele imprime no ego, né, a sua própria imagem. Tá? Então, há aqui uma disputa entre o ego e o alter, entre o emissor e o interlocutor. Tá? E na vertente que nós estamos colocando aqui, e aí, citando o Byung-Chul Han, quem está vencendo essa batalha por uma reviravolta, por um 2-1, é o emissor, é o ego. Bom, então continuando aqui agora com o Eric Biels, o objeto da semiologia é o ato sêmico, comunicativo, o ato comunicativo. Isso ou seja, isso é o teor, né, é o miolo da semiologia. A gente pode até colocar que o sinônimo de semiologia é a comunicação propriamente dita, intencional, por isso que é o ato comunicativo. Ele colocou ali que é uma comunicação premeditada, quando você diz aquilo que quer dizer e modifica o comportamento do seu interlocutor, do alter, segundo Byung-Chul Han. A comunicação nasce da intenção nossa de obter e influenciar as pessoas, essas pessoas são o alter, né, a fim de obter colaboração dela na vida em sociedade. O ato comunicativo é inteiramente social. Está só reforçando o que a gente já disse. Pois bem, agora a gente vai entrar um pouco na seara da psicologia, né, de uma alternativa diferente do ato sêmico. Pois bem, qualquer comunicação que fugir dessa classificação não é comunicação, mas é um índice.
O índice é estudado na semiótica como uma relação de causa e efeito, onde o efeito nos apresenta como o signo e a causa é buscada na nossa consciência. O índice, junto com o ícone e símbolo, é uma das 3 formas de representar a consciência, a mente e o espírito, a realidade fora de nós. Exemplo, a fumaça. A realidade fora de nós é um sinal de que há fogo. Ou seja, as crianças já conseguem fazer essa inferência. Elas não conseguem chegar no nível do simbólico, mas no nível das marcas, dos sinais, ela consegue. Se você perguntar para uma criança de 5 anos, o que está por trás da fumaça, ela vai dizer fogo. Tá? A escuridão da nuvem ou a palidez de um rosto não comunica nada, mas podem ser interpretados pelo alter, pelo interlocutor, como índice de chuva e de doença. Tá? Logo, os índices são uma não comunicação, pois não há ali intenção alguma de influenciar ninguém. Tá vendo? Então, é um recuo do emissor, do ego, que faz com que o interlocutor, o alter, surja, cresça e obtenha poder. E esse poder é um poder da relação de fora, que é a psicologia. A psicologia comunicativa, que é a comunicação sem intenção, que é a comunicação que não influencia, que é a comunicação inconsciente. Mas, segundo Eric Bilsen, nada impede de que usemos o índice, a manifestação involuntária, ou seja, contra a nossa vontade, de modo voluntário, estrategicamente, a nosso favor. Reflita, será que os índices são realmente involuntários? Não são comunicativos, não comunicativos e sem intenção alguma? Será que os índices são assim? Né? Caso não seja, é vitória para o ego, é vitória para o emissor. O estudo delimitado da comunicação intencional e dos índices mostra a seguinte questão: o aparecimento de índices manipulados voluntariamente, que a gente está chamando aqui de psicossocial. Tá? Então, olha só, o livro do Byung-Chul Han fala sobre o que é o poder, o que é poder. Né? Então, que tipo de agentes sociais possuem poder? Aqui a gente está chamando de um campo psicossocial. Mas em sala de aula, a gente apresentou exemplos que os próprios alunos citaram. O safado, o canalha, né? O escroto. Né? São essas figuras que aparecem nesse campo de manipulação dos índices psicológicos. É isso? Então, esse tipo de pessoa é aquelas pessoas aqui que não estão sendo citadas no livro do Byung-Chul Han, que eu, por conta própria, estou colocando como agentes do poder e agentes da manipulação agora. Né? A manipulação dos índices, que passa uma ideia de que aquela relação é uma relação sem querer, é uma relação sem intenção, mas que, na verdade, tem altamente intenções por ali. A gente vai ver, eu vou trazer as atividades que eu trabalhei em sala de aula aqui, a gente fazer uma aula um pouco mais dinâmica, tá? Então, os índices psicossociais fazem parte do fenômeno da massificação, cultura de massa. Então, quando você tem uma massificação, quando você tem a industrialização e a padronização social pelo capitalismo de tudo, que a gente chama de massificação, né, cultura de massa, vai aparecer esse tipo de fenômeno na linguagem. Uma linguagem agora que é pisando em ovos, uma linguagem que é altamente ideológica, uma carga ideológica muito grande, e que apresenta uma relação de manipulação que a gente está aqui associando ao poder. Tá? O poder emana dali, emana desses agentes que controlar um jogo social, né? Não mais a natureza comunicativa, regular, mas uma natureza premeditada, intencional, que se passa disfarçadamente inconsciente na cabeça do alter. Por isso que eu volto lá, essa frase agora do Byung-Chul Han faz muito sentido. O ego conquista o alter ao imprimir ou coagir a sua própria imagem no alter, não é isso? Segundo Byung-Chul Han. Então aqui, ó, o efeito cativeiro. Você faz com que o receptor, o alter, o interlocutor, seja cativeiro das suas intenções. Que é mais eficaz quando o alter está ali na coação, ou seja, de uma forma cativa, passiva, coagida, e que não sabe que aquelas intenções são intenções altamente premeditadas, mas que se passam por uma relação psicológica. Tá? Então, vamos continuar aqui. Que a gente colocou, influenciar lá. A manipular os índices é agir de maneira a representar, fingir, portanto, influenciar os outros sem que eles percebam. A terceira questão aí, o índice involuntário, manipulado, intencional. Então a gente tem o primeiro elemento, que é o elemento da comunicação premeditada. O segundo elemento, que é uma fuga da comunicação premeditada, que é quando o alter interpreta infinitamente, né, várias inferências, várias interpretações acerca de uma não comunicação.
do emissor. O emissor não se comunica. Então há aí uma não comunicação, porque o processo comunicativo continua, e o alter, que é o interlocutor, ele age, ele entra em ação, fazendo as interpretações que você não queria comunicar. Então, a partir daí, vai surgir um terceiro elemento, que é esse aqui. É quando o emissor ele reverte essa questão e toma para si o poder de novo, mas agora de uma forma um pouco mais perversa, que aí entra a questão da coação, entra a questão do poder, que é uma psicopatia, né? Uma psicopatia, um fingimento de elementos, de efeitos que são altamente interpretativos, como sem intenção, que joga uma ingenuidade no interlocutor, que na verdade é altamente pensado, estratégico pelo emissor, tá? Tá escrito aí, tá estratégico, que faz com que o interlocutor ache que suas intenções, que as suas ações sejam sempre índices não intencionais. Então aqui tem o gráfico, o emissor, ele possui a intenção manipulação, o receptor, que é o alter, ele é cativo, ele é incapaz de perceber manipulação, né? Isso por conta, segundo Byung-Chul Han, da coação, tá? De uma coação, ou do emissor imprimir no alter a sua própria imagem, né? Bom, então, nós trouxemos aqui uma atividade que foi feita em sala de aula, bem simplesinha, mas que vai dar para a gente perceber aí esses elementos. Bom, a gente interpreta aqui no campo do índice elementos que são enraizados, já cristalizados pelas sociedades. Os alunos eles vão expressar da sua maneira, eles vão dizer assim, não, mas eles vão tirar da generalidade, eles vão sempre passar para a especificidade, né, para a singularidade, mas a gente diz que é um recorte social, né? Esse recorte social a gente precisa pensar no campo da generalidade, no campo das ideias, tá? Qual a idade da pessoa através de cada frase pronunciada abaixo? Qual é doido? Você está me gastando? Qual foi? Que tipo de gente fala isso? Ora, os alunos colocaram aí, né, com a ajuda com os nossos auxílios, com as nossas reflexões, em parceria, em colaboração com o professor, que as pessoas que falam isso possuem entre 13 a 17 anos. E se você estender para mais, 18, 19, 20, você já está ali fazendo um esforço de estender uma relação que está cristalizada para mais adiante. Então é preciso encontrar identificar que isso é uma anomalia social, né? É quando um homem de 40 anos quer se sentir jovem. Qual o problema? Não tem problema nenhum, mas a gente diz que há uma regulamentação, uma regulação, e que quando isso sai, a gente entra no processo da diferença. E a diferença, ela vai fazer uma modificação nas relações cristalizadas da sociedade, da interpretação, tá? Na minha época, letra B ali, na minha época as coisas eram bem diferentes. Ora, quem diz isso é sempre uma pessoa com idades entre 60 para cima, que consegue olhar para trás, né? Um jovem dizendo isso já é um jovem que tem alguma relação, ou seja, está recebendo influência de pessoas desse tipo de faixa etária, ou tem afinidades com esse tipo de faixa etária, ou seja, ele quer pertencer a um grupo que não faz parte do seu nicho ali, né? Quando o adolescente se sente, ele se extravasa do seu grupo e passa a migrar para outros, né? Que é uma questão praticamente plástica, uma questão praticamente fenomenológica, né? Aquela sombra, né? Quando o jovem começa a dizer coisas que são sintomas de outras idades, não é isso? Mamãe, eu não quero ir para a escola, próxima questão. Olha, quem diz isso, geralmente, eles têm entre 5 a 8 anos. Se você é adolescente de 17, de 16 para 20, 15 para 20, continua falando isso, ora, obviamente, há em você uma anomalia infantil ainda que precisa ser destravada. Você precisa aí destravar dessa consciência infantil para passar para uma próxima etapa, que é a etapa da sua adolescência, onde as frases que você vai dizer condiz sim com a sua experiência de vida, tá? Então, se você ficar preso nisso, por isso que a gente tem que dizer aí que até os 15 anos, os 16 no máximo, você diz essa frase. Na verdade, menos, né? Ou seja, dos 5 até os 10 anos no máximo, tá? Eu me confundi aqui, até os 10 anos no máximo, estourando 10. De 11 para lá, né, já precisa ali ter uma orientação maior para você já entrar na adolescência, tá? Um adolescente não pode dizer, mamãe, eu não quero ir para a escola. Um adolescente ele já sabe das suas responsabilidades. Se ele diz isso, é porque ele está abrindo mão das suas responsabilidades e jogando a responsabilidade ou tentando terceirizar as suas responsabilidades para a mãe, né? Então a gente precisa entender essa relação afetiva aí. Depois tem uma próxima aqui, estou tentando me manter saudável e ativo. Ora, automaticamente seria a meia-idade ali, a galera que está entre os 40 e os 50 anos, estourando aí 55, que
sabe que trabalhou muito, trabalhou bastante e precisa, assim como eu, 45 anos, né, voltar a fazer atividades físicas. Então, são pessoas sedentárias. Pessoas sedentárias, obviamente, tem pessoas sedentárias em todas as idades? Sim, mas a gente, com o recorte social, a gente diz que a regulamentação está nessa faixa etária. Tá? E, por último, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Olha, automaticamente quem diz isso também são pessoas de 60, 50, 60 anos, que sabe que precisa cuidar da sua saúde, né? Geralmente vem aí o exame de próstata, que se faz aos 45, aos 50 anos, que tem que tomar mais cuidado, não é isso? Então a gente sabe que é nessa faixa aí. Não preciso cuidar melhor da minha saúde é quando apresenta esses problemas de saúde, que já aparece nessa faixa. Ah, mas eu sou adolescente, eu falo disso. Sim, então a gente começa a mostrar que na sociedade existem essas diferenças. Nós estamos trabalhando com a diferença, né? A diferença fica no campo mais filosófico, beleza? A segunda parte do exercício aí é para você indicar os transtornos mentais a partir das frases que as pessoas dizem, né? Olá, tenho dificuldade em distinguir o que é real e o que não é real. Olha, automaticamente quem fala assim está passando pela doença de esquizofrenia, né? Sofrendo de esquizofrenia. Estou sempre triste, não consigo encontrar alegria em nada. Quem diz isso, obviamente, está passando pela depressão. Sinto-me constantemente cansado devido à tensão. Isso é quem passa pelo estresse. E eu falei com os alunos, os jovens nos dias de hoje, os jovens saudáveis, para os jovens saudáveis, o estresse, não os estresses desse século aqui, mas o estresse natural, a gente pensa que é uma coisa saudável porque os jovens estão sempre ativos, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então é normal dos jovens passar por essa questão do estresse. Como algum aluno falou, um dos alunos lá mencionou, que foi ao médico e percebeu que a queda de cabelo que ele estava tendo era por função de um estresse. Mas aí já não é um estresse ligado à natureza da idade, é um estresse mais ligado aos afetos sociais, né? Que são jovens que já estão sentindo aí os afetos sociais da contemporaneidade. Beleza? E isso acontece também. A gente está saindo a gente sai dessa normalidade que a gente diz, são os processos sociais bem caóticos, né? Que a gente tenta aqui aprender num recorte, mas a gente sabe que tem as exceções. O terceiro exercício é para você indicar a classe social que pertence à pessoa através das frases enunciadas. Estou pensando em comprar uma obra de arte para decorar a sala de estar. Vi uma exposição interessante recentemente. Olha, quem diz isso, quem está preocupado em trocar de quadro, praticamente pertence a uma classe alta, né? Uma classe média alta, uma classe alta, né? Praticamente são os ricos. As pessoas de classe média baixa, classe média, não tem essa condição de ficar indo a exposições e trocando de arte, se preocupando com esse tipo de signos, né? Para falar semioticamente. Queria poder fazer um curso ou uma faculdade, mas não tem condições, obviamente. É uma frase regulamentada de quem participa de uma classe baixa. E por último, acho que vou matricular meus filhos naquele colégio particular renomado. A palavra renomado ali, ela deixou dúvida para os alunos, né, de se tratar de uma classe alta, mas aqui a gente está falando de classe média, porque para a gente que é adulto, a gente sabe que escola privada ali, ou seja, gastando tempo com escola, porque o rico não se preocupa com a escola do filho. Ele tem agentes que possa fazer esse processo para eles, né? E sim, então é uma fala específica de quem participa da classe média. Na quarta é sobre política. Então existem frases que já a gente detecta, né, que deixam marcas de posição de política, né? Posições políticas. Acredito na valorização da família tradicional e dos valores cristãos em nossa sociedade. Ora, quem diz isso, obviamente, tem uma vertente conservadora, né, fascista de extrema direita. Acredito em um equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade social. Olha, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está ali já especificando, interpretando que são pessoas ligadas ao centro, né? Que nem esquerda nem direita, ao centro. Tá? A posição política de centro. Acredito em um equilíbrio entre a liberdade individual e a responsabilidade social. Já falei de centro. A outra é fundamental garantir direitos trabalhistas e sociais para toda a população. Olha, quem fala isso geralmente tem uma posição política de esquerda, ligado mais às palavras trabalhistas, ligadas ao trabalhador. A outra questão é importante reduzir a burocracia e os impostos para incentivar o empreendedorismo e o crescimento econômico, né? Então, quem fala isso, automaticamente está ligado à direita, né? Olha, crescimento econômico, neoliberalismo, é isso? Empreendedorismo,
E, por último, defendo uma revolução socialista para acabar com a exploração e a opressão capitalista. Ora, quem fala isso, obviamente, são pessoas ligadas à extrema esquerda. Tá? Bom, número 5, indique a que classe, a que grupos culturais pertencem as pessoas quando falam certas frases. Mulheres devem cuidar da casa e dos filhos. Olha, isso é uma fala machista. Então, pertence a esse grupo de pessoas que tem esse pensamento machista. Mulheres merecem igualdade de direitos e oportunidades. Quem fala isso, obviamente, tem uma posição feminista. É isso? O rock and roll é mais do que música, é um estilo de vida. Olha, quem diz isso é praticamente um roqueiro. Acredito no poder das energias cósmicas para curar o corpo e a mente. Os alunos tiveram dificuldade de entender que tipo de gente pensa assim, ou fala essa frase. Automaticamente são os espiritualistas, né? Os esotéricos, os místicos, né? Os gurus. Tenho fé em Deus e sei que Ele sempre me guiará. É uma frase de quem é cristão, né? Quem é religioso. Prefiro passar a noite jogando videogame a sair para festas. Geralmente são os nerds, né? Os nerds têm esse tipo de comportamento e normalmente apresentariam essa frase. E por último, adoro dançar e me divertir ao som do funk. Praticamente são os funkeiros, pessoas que gostam de funk. A última questão, uma questão mais do nosso campo aqui, que é o campo da intenção e da não intenção, que é o campo ali dos índices manipulados e dos índices propriamente ditos interpretativos, tá? Então é só para dizer se a análise dessa frase, desse acontecimento, dessas ações são intencionais ou são sem intenção. Tá? O marido que esqueceu o celular cheio de mensagens duvidosas e sua esposa o encontra e lê as mensagens. É sem intenção. Aconteceu sem querer. O aluno que errou todas as questões da prova para ficar de recuperação, intencional. Pode ser que o professor não perceba, mas foi intencional. Do parte do emissor, do ego. Para não chamar a atenção, para não chamar os alunos de burro, a professora passou a dar aula sempre usando corte e colagem. Ora, a professora, de uma forma bem simpática, está chamando os alunos de burro. Isso é intencional, praticamente. Ela teve intenção disso, mas os alunos, o Walter, não percebeu. Né? Isso é a eficácia do poder, da manipulação. Essa é a clássica aqui que eu gosto de usar em sala de aula, né? Uma mulher de 40 anos, solteira, se joga na piscina e em seguida grita socorro. Um salva-vidas solteiro, alto, bonito, salva e ali nasce um romance. Então essa situação foi intencional ou sem intenção por parte da mulher de 40 anos? Obviamente intencional. Tá vendo? A configuração da manipulação dos índices. O salva-vida automaticamente não percebeu ali, ele foi cativo. Tá? Um rapaz jovem negro senta no banco da praça. Logo em seguida, o senhor branco levanta, despista e vai embora. Isso é uma configuração clássica de racismo ali sendo interpretado nessa parte da semiologia, tá vendo? Então é altamente intencional. O homem branco tenta deixar isso passar despercebido, como se fosse uma coisa totalmente natural. Alguns alunos falam que foi sem intenção, mas automaticamente isso é estratégico, premeditado, tá? Então aí a gente até volta lá no Byung-Chul Han, né? Olha só. Então, quando imprime no Walter, o ego imprime no Walter a sua própria imagem de poder, então há uma repulsa ali, e essa repulsa a gente configura como racismo. Então, numa situação de racismo, na hora de imprimir a sua própria imagem, essa imagem vai sofrer uma repulsa, porque não é a semelhança, né? Então, por isso que há ali uma relação de poder, e aqui dentro da relação de poder também é uma relação do racismo, o racismo estrutural, o racismo simbólico, tá? Que você, se não perceber, passa batido como uma coisa natural. É muito sutil, mas é sutil porque é um poder de alta coação, de alta eficácia ali, né? Que é esse tipo de racismo de comportamento. E esse comportamento aqui foi só um exemplo, a gente percebe isso nas nuances, né? Quando a gente trabalha em certos setores, a gente percebe esse tipo, né? A pessoa não fica perto de você, a pessoa não conversa com você de uma forma bem mais próxima, né? É aquela conversa praticamente disfarçada de conversa, só conversa para manter um protocolo. Então, qualquer pessoa negra consegue detectar esse tipo de comportamento do ego. Né? E aqui justamente o contrário, aqui o receptor, o Walter percebe, por isso que há repulsa. Tá? Automaticamente nos outros sintomas, né, o receptor não percebe, para ele é índice. Né? Aqui no caso, ele se encontra no estado cativo. Como a gente já entende o que é o racismo, a gente está estudando sobre o racismo, passando para as pessoas de uma forma educativa, né, através das teorias da consciência negra, a gente percebe, a gente como emissor, a gente como receptor, a gente interpreta isso rapidamente, que a gente percebe que há uma manipulação. Tenta passar para nós que é normal, que é natural, que não teve intenção nenhuma, mas é altamente intencional. E aí eu encerro com a última frase do Byung-Chul Han, que é muito emblemática. O Walter
como uma matéria passiva que apenas sofre a vontade do ego. Então, aí a gente já, essa questão serve muito para a gente desconfigurar o racismo, né? O Walter, aqui nesse caso, é o contrário, né? Mas nas outras situações, ainda é uma relação de poder. Então, já é uma repulsa, já é um choque, quando o negro já consegue detectar a sua questão de racismo, tá? Beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal. Dê o seu joinha aí para que o YouTube entenda que essa nossa videoaula é interessante para esse nicho que é a semiologia, a filosofia da linguagem. Tá? Um abraço a todos e até a próxima, beleza?